Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Inteligência Artificial. Nessa aula de hoje, iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre métodos de busca. Hoje irei falar sobre busca informada. Então, antes de nós começarmos a falar sobre os métodos que consistem nessa abordagem, eu gostaria de fazer uma rápida contextualização. Qual o problema da busca sem informação ou busca cega que estudamos na aula passada? Bom, nós podemos identificar, a princípio, dois principais problemas. O primeiro deles é que o agente ele é desprovido de informação. Então, o agente, a única informação da qual ele dispõe são as cidades às quais ele se encontra diretamente conectado, ou seja, num determinado instante de tempo, ele vai se encontrar em um vértice, e esse vértice ele vai estar ligado ou diretamente conectado a um conjunto de cidades. Então, após fazer a verificação ou teste de objetivo, ele então vai poder visitar uma dessas cidades. Ele vai expandir aquele nó. De acordo com a abordagem, ele vai enfileirar ou vai empilhar essas cidades na estrutura de dados correspondente e repetirá esse processo ao longo do tempo. Então, essa é a única informação da qual ele dispõe. O outro problema diz respeito ao fato de que muitos dos problemas com os quais os agentes se deparam fazem uso de um espaço de estados muito amplo. Como a abordagem do agente de busca sem informação requer visitar a maior quantidade de estados de nós possíveis, isso acaba influenciando no seu desempenho. Então, como ele não tem informação sobre distância, sobre o fato de determinado nó levar ou não para o estado objetivo, podendo acarretar a visita do agente a nós que não levam a lugar nenhum, ou leva a laços, ou ciclos, ou a situações que acabam por prejudicar o desempenho do agente. Então, isso acaba por tornar essa abordagem bastante comprometida no que diz respeito à questão do desempenho. Então, o que fazer? Como é que a gente pode solucionar isso? Então, qual é uma forma, como o agente ele trabalha quando ele dispõe de informação? É claro que a resposta a essa pergunta, como melhorar o desempenho do agente de busca cega, é poder disponibilizar informação para ele. Mas nem sempre isso é possível. Na verdade, o agente de busca cega, ele trabalha desse jeito não por uma opção de projeto, mas porque ela é a única a qual o agente pode fazer uso. Por exemplo, quando um agente de busca informada tem, ou seja, um agente que tem sensores, acesso a sensores que estejam funcionando adequadamente e ele
passa por uma avaria nos seus sensores, ele tem algum problema no seu funcionamento, e o agente ele tem que tomar decisões agora sem contar com eles, com esses sensores. Então o agente ele fica desprovido de informação naquele momento. Então o agente ele tem que ter uma estratégia para poder lidar com esse tipo de situação. Então é o processo de adaptabilidade que os sistemas inteligentes eles têm que possuir para poder lidar com situações complexas. Então a busca informada, como é de se esperar, pode encontrar soluções mais eficientes, conforme nós vamos ver ao longo dessa aula. Então, antes de falar das estratégias propriamente ditas, gostaria de falar um pouco sobre heurística, já que essa abordagem ela se baseia em heurísticas. Então, vocês tanto podem encontrar na literatura o termo busca baseada em informação, busca informada ou busca baseada em heurística. Então, essa palavra ela é muito utilizada dentro do contexto da computação ou mesmo da matemática, e é um termo bastante antigo, apesar dele não ser muito conhecido, não ser muito utilizado em outros meios. Então vem dessa palavra eurisken, do grego, que significa um método de encontrar uma solução. Então, o objetivo de se utilizar uma heurística é de otimizar o tempo, reduzindo as escolhas. Então, como eu falei anteriormente, um dos problemas da busca cega está no fato de que o agente ele vai visitar com uma certa aleatoriedade, tudo bem, ele pode escolher se faz busca em largura ou busca em profundidade, mas ele não tem garantias, ele não tem informação, então ele testa, ele vai fazer essa escolha aí simplesmente baseado numa possibilidade de aquele caminho poder levar até ao seu objetivo. Mas se houver um espaço de estados muito amplo, ou seja, o conjunto de escolhas for muito grande, o desempenho ele acaba por ser comprometido. Em aplicações reais, como por exemplo, escolha de rotas em robôs, isso pode se tornar inviável. Então a ideia de se adotar uma heurística é poder fazer escolhas com uma quantidade de informação melhor do que na busca cega, mas de toda forma ainda fazendo uma certa redução nas escolhas para que possamos ter uma melhoria no desempenho do agente. Então, algumas informações, muitas vezes elas são ignoradas em prol de se atingir o objetivo o mais rápido possível. Então nós temos aí alguns exemplos que a gente pode observar o uso de heurística, como por exemplo uma formiga em busca de um destino. Então uma formiga, quando ela está perdida, ela está deslocada do seu grupo, então ela deve procurar pela presença de feromônio ao longo da superfície. E ele vai numa direção, se não encontrar, vai ajustar sua rota
até se aproximar do feromônio e depois ele vai seguir aquele caminho que leve até o seu grupo ou leve a um determinado objetivo, como por exemplo, onde está localizado o alimento. E as outras formigas já deixaram aquele feromônio ali para que as outras que viessem posteriormente pudessem chegar até lá. Uma outra é a brincadeira de quente e frio. Então, quem já brincou disso quando era criança, deve lembrar que é para procurar um determinado objeto que foi escondido, e quem vai procurar vai estar vendado, ou seja, é um agente de busca cega, e a única informação que ele tem, desculpem dizer, é um agente que ele não é busca cega, ele vai usar essa heurística de se aproximar do seu objetivo por meio dessa informação, e aí ele vai ajustar o seu posicionamento de acordo com cada informação que ele vai recebendo em cada ciclo de percepção, decisão e ação. Então ele vai e se estiver frio, ele sai daquele caminho e vai para o outro. Se continuar frio, vai mudar para um outro. Se ele ver que está quente, então ele começa a ajustar a sua rota naquele caminho, e com isso ele vai reduzindo o conjunto de possibilidades que ele tem dentro do conjunto total de estados possível. Então, nós vamos estudar duas abordagens, a busca gulosa e a busca da estrela, onde nós vamos perceber que todas as duas partem de um mesmo princípio, que é a busca de melhor escolha, onde o nó que é selecionado para a expansão, ele vai fazer uso de uma função, onde essa função ela é chamada de função de desejabilidade. Essa função ela vai traduzir ou representar o quanto um determinado nó ele pode representar o melhor caminho para se atingir um determinado objetivo. Então, aquele nó que apresentar a menor avaliação, por exemplo, eu estou levando em consideração aqui a questão da distância de sair de um determinado nó e chegar a um determinado objetivo, e o parâmetro aí ser a questão da distância, ou seja, o agente ele quer encontrar a rota com a menor distância. Então a estimativa de custo ela vai ser baseada com o nó com a menor avaliação. Aquele nó que tiver, por exemplo, ou me levar a uma menor distância, ele vai ser aquele que será explorado primeiro. Ou, em outras palavras, será aquele que será expandido primeiro. Então, essa função f de n faz uso de uma determinada heurística, uma heurística que ele vai levar em consideração, que vai se basear em um custo estimado do caminho de menor custo de um determinado estado até um estado objetivo, como nós vamos ver, dependendo da abordagem que nós estivermos tratando. Eu sei que até o momento está um pouco abstrato, está um pouco solto, mas quando nós estudarmos cada um os exemplos de cada uma dessas estratégias, isso aí vai ficar bem mais claro,
Essas abordagens são bem mais simples até do que as abordagens de busca cega. E nós vamos perceber isso melhor quando eu apresentar cada um dos exemplos. Então, as funções heurísticas, elas são a forma mais comum como o agente ele trabalha com essa questão do conhecimento adicional do problema. Ou seja, como é que, diante de um determinado problema, de sair de um vértice inicial e chegar em um vértice final, como escolher qual o próximo nó a ser visitado. Então isso é basicamente o que caracteriza esses algoritmos de busca e, consequentemente, é o que caracteriza uma série de problemas que levam em consideração a ideia de explorar um conjunto de estados a partir de um estado inicial em busca de um estado final. Então, a primeira das abordagens que nós vamos estudar é a busca gulosa, ou grid search, que consiste em tentar expandir o nó que está mais próximo do objetivo, a fim de conduzir a uma solução o mais rápido possível, ou seja, a função de desejabilidade do agente nessa abordagem ela vai se basear única e exclusivamente nessa heurística. Daí é de onde vem o nome dessa abordagem, busca gulosa. Por quê? Porque ele vai priorizar, visitar aqueles nós que estejam o mais próximo possível do meu objetivo. Então ele parte da ideia de que aqueles nós que se encontram, que têm a menor distância para o meu objetivo, são aqueles que podem me levar mais rapidamente, ou em outras palavras também, dependendo da forma como nós queremos avaliar a nossa solução, é a que nos conduz por uma rota com menor custo, com a menor distância. Então, essa ideia da distância, isso reflete a heurística que é empregada por esse algoritmo, que é a heurística de distância em linha reta. Como é que ela funciona, né? Funciona da seguinte forma. Cada cidade do espaço de estados, por exemplo, vamos pegar esse exemplo porque nós já estamos trabalhando com ele, vai ter uma distância em linha reta para um determinado objetivo. Não quer dizer necessariamente que essa distância ela represente a verdadeira distância entre aquele vértice e o destino. No entanto, conforme eu falei anteriormente, quando nós estamos trabalhando com o conceito de heurística, nós ignoramos algumas informações ou nós fazemos alguns ajustes em prol de um melhor desempenho. Como nós estamos querendo aqui aquela cidade que dê o melhor retorno, e qual é o melhor retorno? É aquela que tem a menor distância. A menor distância entre dois pontos, qual é? É aquela que tem o menor
tamanho de reta, vou colocar de uma maneira bem simples, para que isso fique fácil para vocês entenderem. Então é aquela que tem uma ligação cujo tamanho seja a menor possível. Então isso vai ficar mais claro quando nós analisarmos um exemplo da região como nós já vínhamos trabalhando até então. Vamos voltar ao exemplo que nós trabalhamos na busca cega, onde o agente ele deseja sair da cidade de Campina Grande e chegar na cidade de Santa Rita. Perceba que agora nós temos uma informação em cada um dos vértices. Então eu tenho aqui Campina Grande 95, aqui em Massaranduba o valor de 77, 70 em Riachão, Queimadas 96 e assim por diante em cada um dos demais vértices do nosso mapa. O que significa essa informação? Essa informação significa a distância em linha reta de cada uma dessas cidades ao meu objetivo, a Santa Rita. Então, no caso, como eu quero sair de Campina Grande e chegar na cidade de Santa Rita, na minha tomada de decisão, ou seja, ao escolher qual rota utilizar para chegar até a cidade de Santa Rita, eu devo observar qual a distância em linha reta de cada uma delas para a cidade de Santa Rita. Então, como acontece quando nós usamos heurísticas, nós estamos utilizando uma informação que ela não garante que nós vamos ter a menor distância, mas é uma forma de nós tomarmos uma decisão mais informada, com uma perspectiva de melhor desempenho, do que se estivéssemos adotando a estratégia de visitar apenas os vértices vizinhos, seja por largura ou profundidade. Então aqui, por exemplo, estou em Campina Grande e as cidades que são ligadas são Massaranduba, Riachão e Queimadas. Então, nesse caso aqui de Massaranduba, se pegássemos uma linha reta dessa cidade até a cidade de Santa Rita, então a distância é de 77 quilômetros. Nós sabemos que isso aí não corresponde com a realidade quando nós queremos, por exemplo, fazer uma viagem terrestre. Então não tem como fazer uma reta. Teria que ser um avião para poder sair dessa cidade numa linha reta e chegar aqui em Santa Rita. Mas é uma heurística que permite comparar, por exemplo, cidades próximas. Isso aí pode ser uma maneira de escolher qual dentre as duas cidades nós teremos o melhor retorno. Se isso aí garante o melhor retorno para todos os vértices, nós não temos garantia, mas já é uma luz comparada com a busca cega que nós trabalhamos anteriormente. Então, nesse caso aqui, Massaranduba está distante 77 km de Santa Rita, Riachão está distante 70 km de Santa Rita e Queimadas está distante 96 km de Santa Rita. Então, das três cidades, nosso agente vai escolher o Riachão, porque ele esse vértice aqui é o que se encontra mais próximo do nosso destino, em linha reta. Então, novamente, pode ser que de Queimadas até Santa Rita, a estrada, na realidade, seja
bastante sinuosa, de volta em serra e o resultado seja muito maior do que esperado. No entanto, é uma maneira de lidarmos com essa questão da ausência de informação. Perceba a motivação que existe por trás do nome de busca gulosa. Aqui nós temos 3 cidades, Massaranduba, Riachão e Queimadas, e o agente escolhe aquela cuja distância é a menor possível, ou seja, ele quer chegar imediatamente, ele escolhe aquele vértice que dá o melhor retorno para ele. Então ele não vai analisar se por acaso esse vértice posteriormente pode se mostrar ser uma escolha equivocada por levar distâncias maiores ou estar ligado a outras cidades cuja distância vai resultar em uma rota maior a longo prazo. Não, ele quer ganhar a curto prazo. Então, estando na cidade de Riachão, o agente ele está diretamente conectado aqui a Caldas Brandão. Então, ele naturalmente vai escolher Caldas Brandão, cuja distância é 34. Vem para cá. E aí o que acontece? Ele vai chegar até a cidade de Caldas Brandão, vai analisar Massaranduba, 77 quilômetros, vai analisar Ingá, 64 quilômetros, e vai analisar Bahia. Então, nesse caso aqui, ele vai escolher Bahia, vem para Bahia, a única cidade a qual ele está conectado diretamente é a cidade de Santa Rita. A cidade de Santa Rita, para chegar em Santa Rita, leva a 0, então ele vai seguir essa rota. Então, Campina Grande, Riachão, Caldas Brandão, Bahia, para Santa Rita. Então, observando esse grafo, nós podemos, a priori, nós estamos nós somos levados a acreditar que pelo fato aqui do grafo ele está numa reta, isso aqui, claro, esse grafo não corresponde 100% à realidade, é uma aproximação que eu mesmo fiz esse grafo, não quer dizer necessariamente que essas proximidades correspondam ao do mapa real, mas nós vamos analisar melhor se na próxima abordagem, se isso de fato corresponde à menor distância real entre a nossa origem, cidade de Campina Grande, e o nosso destino, que é a cidade de Santa Rita. O outro algoritmo que nós vamos explorar nessa aula de hoje é chamado de A Estrela. Esse algoritmo foi criado em 1968 por esses 3 pesquisadores, Niels, Bertrand Rafael e Peter Hart, como parte de um projeto de um robô, cuja figura está aqui ao lado, que era um robô denominado de Shekey. Então, um dos problemas desse robô estava na busca por rotas, como é que ele, de forma autônoma e online, ou seja, em tempo de execução, enquanto ele estava percorrendo uma determinada região, ele poderia traçar rotas. Então, esse algoritmo ele é considerado uma extensão do algoritmo Dijkstra, de 1959.
É um algoritmo que, conforme nós vamos ver, é bastante simples e que faz uso da ideia de heurística. Essa ideia consiste em evitar expandir caminhos que são custosos, ou seja, a forma como a função de desejabilidade ela é construída leva em consideração uma informação adicional que faz com que o nosso agente ele priorize aquelas rotas que são menos custosas. Então, nossa função de desejabilidade, ela vai ser uma composição. Ela vai continuar utilizando a ideia da distância do nó que está sendo analisado para ser expandido, para ser visitado e expandido. Só que agora nós vamos adicionar uma outra informação. Essa informação é a distância do nó atual até esse nó. Por que isso? Bom, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu estou na cidade A, conectado diretamente a 3 cidades, B, C e D. Então, na busca gulosa, qual era a abordagem do meu agente? Bom, eu iria fazer a expansão desse nó e iria escolher aquela que estivesse mais próxima do meu destino, ou seja, aquela que tivesse o menor valor de linha reta da cidade até o meu destino. Só que esse algoritmo de busca gulosa não leva em consideração o custo da cidade em que eu me encontro para cada uma destas cidades. Então, muitas vezes, a cidade a qual o agente está diretamente conectada, ela é mais próxima. No entanto, para chegar até ela tem um custo muito grande. Então a gente tem que levar em consideração isso na hora em que nós vamos fazer essa análise. Então aí é onde é que entra. Eu vou continuar utilizando a minha heurística, a minha parte da função HDN, só que agora a minha função G de N, ela vai ser responsável por essa outra parte, que é a distância do nó atual, a distância real, a distância geográfica do nó atual até o nó sobre o qual eu estou realizando essa análise. Perceba que agora no nosso mapa nós temos uma informação adicional. Cada um dos arcos agora possui um peso, ou seja, a distância. Essa é uma distância geográfica, é uma distância real. Por exemplo, aqui da cidade de Campina Grande para a cidade do Riachão, eu tenho o valor 21. Então, esse valor compreende a distância real entre a cidade de Campina Grande e a cidade de Riachão. Lembrando que em cada um dos vértices eu vou ter um valor numérico em azul que compreende uma distância em linha reta, que é uma distância, não é que ela seja imaginária, mas é que o nosso agente ele não vai poder percorrê-la diretamente. Ela é utilizada apenas para fins de referência. Então agora nós vamos compor esse valor
da distância geográfica com esse valor da distância de linha reta para realizarmos uma análise no momento em que nós formos escolher qual rota deve ser seguida pelo nosso agente. Então, mais uma vez, nós vamos sair de Campina Grande e chegar na cidade de Santa Rita. O agente ele vai analisar, ele vai verificar que Campina Grande não é seu destino, vai marcar como visitada, como sempre, e vai escolher a próxima cidade a ser visitada. No caso, aqui nós temos Massaranduba, com a distância em linha reta de 77, Riachão 70, Queimadas 119. Agora, na abordagem do algoritmo de A Estrela, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar em consideração essas duas distâncias. Então, no caso, eu vou somar 21 mais 77, eu vou somar 34 mais 70 e 17 mais 119. Em seguida, a partir dos totais, ou seja, da soma da distância geográfica com a distância em linha reta de cada um das cidades sendo analisadas, é que o agente vai poder tomar essa decisão. Então, Massaranduba, nós vamos somar 77 de distância de linha reta mais 21 de linha geográfica, eu vou ter o valor de 98. Riachão de Bacamarte vai ter 34 de distância geográfica mais 70 distância em linha reta, vamos ter 104 quilômetros. E Queimadas, vamos ter 17 de distância geográfica mais 119 da distância em linha reta. Então, nós percebemos aqui que o menor valor obtido é o da cidade de Massaranduba, portanto, a próxima cidade a ser visitada, o próximo nó a ser expandido, vai ser o da cidade de Massaranduba. Então, eu venho para cá. Venho para a cidade de Massaranduba. Quando chega na cidade de Massaranduba, o agente faz o teste de objetivo, verifica que Massaranduba não é Campina Grande, ou seja, não chegou ainda ao seu destino, pois Massaranduba não é Santa Rita, e existem duas alternativas: ou ir para Esperança ou ir para Caldas Brandão. Bom, Campina Grande é uma cidade diretamente conectada, mas ela já foi visitada, ela não vai entrar no rol de cidades a ser analisada. Bom, Esperança tem uma distância de 93 em linha reta, se fizesse isso aqui. Caldas Brandão tem uma distância em linha reta de 34, mas nós temos também que levar em consideração a distância geográfica de Massaranduba para Esperança, 36, e a distância geográfica de Massaranduba para Caldas Brandão. Então, nós vamos repetir o processo, nós vamos somar a distância de Esperança, 36 mais 93, nós vamos ter 129, nós vamos ter 34 de distância em linha reta, mais 18, vai nos dar o valor de 52 quilômetros, e então será escolhida a cidade de Caldas Brandão, por apresentar o menor valor. Vamos observar aqui nesse ponto o seguinte detalhe, isso é bem importante. Perceba que, em comparação com a abordagem anterior, o algoritmo de A Estrela, ele seguiu por esse caminho aqui. Ele veio de Campina Grande para Massaranduba e Massaranduba para Caldas Brandão. Já o algoritmo de busca gulosa, que é aquele que quer ganhar mais o mais cedo possível, então ele escolheu esse caminho.
ele escolheu esse caminho baseado nesse valor da distância de linha reta. Então aqui ele tinha 70. Então por estar mais perto do destino, ele veio por esse caminho. Mas veja que, na verdade, ele acabou tendo um prejuízo. Por quê? Porque na hora que eu somo 34 com 45, aqui eu vou ter 79. Já o algoritmo de A estrela, ele escolheu a cidade de Massaranduba, que é mais longe em linha reta de Santa Rita, mas que possui aqui 39. Então, aqui ele reduziu pela metade o consumo de combustível. Então, a distância real aqui, por esse caminho, mesmo que a priori pareça que vai levar mais rapidamente ao destino, mas quando nós vamos analisar em termos práticos e termos reais, a distância geográfica por esse outro caminho aqui, ela é menor. Então, o algoritmo de busca à estrela, ele tem essa característica. Ele evita essas rotas onde se consome mais. Então, aqui, ao chegar em Caldas Brandão, então o agente ele tem a cidade de Bahia e tem a cidade de Ingá, Bahia com 13 mais 57 e a cidade de Ingá 64 mais 45. Tem uma terceira cidade aqui que é o Riachão, que eu não havia acrescentado, que ainda não foi visitada, né? Não, ela foi colocada em fila, mas ela não foi visitada ainda. Então, vamos analisar. Então, eu tenho 115 para o Riachão, 70 para a Bahia e 109 para Ingá. Então, o valor escolhido vai ser o da cidade de Bahia. O agente vem para cá. Agora, ele só tem uma alternativa, que é a cidade de Bahia, com o valor de 0 mais 23. Ou seja, ele vai escolher a cidade de Bahia, de Santa Rita, e vai chegar então na cidade de Santa Rita, vai aplicar o teste de objetivo e vai verificar que chegou ao seu destino. Então, o algoritmo A estrela, ele tem essa vantagem em relação ao algoritmo de busca gulosa, pelo fato de que ele acrescenta à sua heurística um valor realista, que é o da distância geográfica. Então, se por um lado a heurística ajuda o agente a ter uma estimativa do quão próximo ele se encontra do seu destino, mas por outro lado, a distância real dá uma noção de consumo, de quão perto fisicamente ele vai estar e do quanto de consumo ele pode despender em cada uma das rotas. Então, para finalizarmos essa aula, gostaria de fazer um apanhado do que foi visto ao longo do estudo desses métodos de busca. Nós começamos falando sobre busca cega, onde o agente ele visita os nós conectados diretamente, mas sem uma expectativa de maximizar o desempenho. Então, o objetivo dele está no fato dele encontrar o nó objetivo ou a cidade objetivo. Então, não pode esperar um grande desempenho por parte dessa abordagem e, consequentemente, do agente que a implementa. Então, a ideia desse tipo de agente, em outras palavras,
consiste em explorar o espaço de estados até que se alcance o objetivo. Ou seja, no caso da busca em largura, ele vai fazer esse conjunto de visitas ou essa varredura do espaço de estados que existe entre o nó origem e o nó objetivo por meio de visitas àqueles nós ou vértices que se encontram no mesmo nível. Então, voltando àquela estrutura de dados da raiz, da árvore, desculpem, ele vai primeiro visitar a raiz, depois os nós filhos, naquele nível, em seguida parte para os nós, vamos chamar netos, em um mesmo nível e assim sucessivamente. Ou seja, ele vai descer nível a nível na nossa árvore. No caso do grafo, ele vai fazer a varredura também nível a nível. É importante lembrar que esse processo de acompanhamento que eu estou realizando, na hora que você for implementar, você pode fazer uso simplesmente do seu grafo e de uma estrutura de dados. De uma estrutura de dados aí que vai ser qual? Vai ser a fila, como eu havia falado, que tem uma disciplina de primeiro que entra é o primeiro que sai, first in, first out. Por outro lado, quando nós estamos tratando da busca heurística, nós estamos falando de uma abordagem em que o agente ele já dispõe de mais informações. Ele dispõe de informações tais como a distância em linha reta daquela cidade que está sob análise até o objetivo. Então, isso permite ao agente possuir uma estimativa de custo de caminhos de cada uma das cidades do nosso grafo até a nossa cidade objetivo. Então, essa é uma heurística bastante simples, que faz uso de apenas essas duas informações. Naturalmente que quanto mais informações, isso poderia reduzir os custos das distâncias, né? Em outras palavras, aperfeiçoaria a tomada de decisão, mas foi possível observar no exemplo estudado que apenas a adoção dessa informação da distância geográfica já permitiu ao agente realizar uma escolha de rota que permitisse uma redução de 50% no consumo de combustível. Vamos colocar que esse nosso agente, por exemplo, poderia ser um automóvel autônomo. Então ele já teria uma redução de 50% em um segmento da nossa rota. Então, isso aqui é apenas uma característica que distingue a busca gulosa da busca à estrela. A busca gulosa expande o menor h, que é a distância em linha reta, e o A estrela ele vai expandir tanto levando em consideração tanto a distância em linha reta como a distância geográfica. Então, com isso nós finalizamos esse estudo de busca por meio dessas 4 abordagens. Eu espero que vocês tenham gostado destas aulas e voltaremos na próxima aula
com um outro método de lidar com esse tipo de problema de exploração de espaço de estados. Muito obrigado e até lá.